Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, eu sou Paulo Echevarria e estamos de volta com mais uma edição do Mundial Telenotícias Brasil. Acompanhe comigo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, celebrou os laços entre a Ucrânia e a União Europeia. O país se tornou oficialmente um candidato a integrar o bloco. O presidente Volodymyr Zelensky disse nesta sexta-feira que a Ucrânia e a União Europeia estão iniciando um novo capítulo de sua história, depois que Bruxelas aceitou formalmente sua candidatura para se juntar ao bloco de 27 países. Ми створили надзвичайно міцний фундамент, який вже нікому не зруйнувати і на якому ми можемо зробити наше європейське майбутнє нашим сьогоденням. Україна воює за свій ціннісний вибір – бути незалежною державою в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, в сім'ї європейській. Zelensky falou ao parlamento ucraniano que é uma grande honra e uma grande responsabilidade trabalhar para realizar as aspirações do país. E lembrou que o tempo de 115 dias para conseguir o status de candidato é um recorde. Com isso, Zelensky se mostrou confiante de que a adesão não deve levar décadas. Também na sexta-feira, o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse ao parlamento da Ucrânia por videoconferência que a adesão à UE estava ao alcance, mas pediu que avancem com as reformas anticorrupção. A Ucrânia solicitou a adesão à UE apenas 5 dias após a invasão da Rússia em 24 de fevereiro e o bloco de 27 membros aceitou a candidatura em 23 de junho em um forte sinal de apoio. Mas o processo de adesão pode levar muitos anos. A Turquia fez novas ameaças de impedir a adesão de Suécia e Finlândia à OTAN. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan comunicou as condições turcas para permitir que as duas nações nórdicas se juntem à aliança militar. Önce İsveç ve Finlandiya üzerine düşen görevleri onlar yerine getirmeleri lazım. Ki bu zaten metin içerisinde yerini alıyor. Onlar bu görevlerini yerine getirmeleri halinde biz de ne yaparız? Bunu parlamentomuza göndeririz. Ama bunlar eğer yerine getirilmezse bunun tabii parlamentomuza gönderilmesi de söz konusu değil. A Turquia acusa os governos de Estocolmo e Helsinki de proteger os combatentes curdos do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão e das Unidades de Proteção do Povo, organizações que Ankara classifica como terroristas. Erdogan disse que a Suécia fez uma promessa sobre a extradição de 73 terroristas. Müttefiklerimizden sözde değil, eylemlerinde de hakiki bir dayanışma beklediğimiz mesajını güçlü biçimde vurguladım. O governo sueco lembrou que decisões sobre a extradição estavam sujeitas a uma justiça independente, se o pedido for compatível com a lei sueca e com a Convenção Europeia sobre o tema. Os indivíduos que a Turquia deseja extradição são membros das Unidades de Proteção do Povo, que operam nas fronteiras da Turquia com o Iraque e a Síria, e integrantes do movimento fundado pelo pregador Fethullah Gülen, a quem Erdogan acusa de ter instigado a tentativa de golpe de Estado de julho de 2016. Um ataque russo contra a região ucraniana de Odessa deixou vários mortos e feridos nesta sexta-feira. A ação acontece um dia após a retirada das tropas da Rússia de uma ilha estratégica, um revés para o Kremlin. Os ataques aconteceram depois que os líderes dos países da OTAN encerraram a reunião de cúpula em Madrid com o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de uma ajuda de $800 milhões em novas armas para a Ucrânia.
O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, comparou a nova situação diplomática a um retorno à Guerra Fria. Uma possível abertura surgiu com a visita a Moscou do presidente da Indonésia, Joko Widodo, na quinta-feira, depois de uma viagem a Kiev. Ele afirmou que entregou ao presidente russo Vladimir Putin uma mensagem de seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky, mas nenhuma parte revelou o conteúdo desta mensagem. Poucas horas depois do fim da reunião da OTAN, um míssil atingiu um prédio de apartamentos na região de Odessa, no sul da Ucrânia. Outro ataque atingiu um centro de recreação. Os bombardeios aconteceram um dia após a retirada das forças russas da Ilha das Serpentes, perto da costa de Odessa. O local virou um símbolo da resistência ucraniana nos primeiros dias da guerra. A ilha é considerada um ponto estratégico devido à sua localização contígua às rotas marítimas próximas do porto de Odessa. A Rússia tentou instalar baterias de mísseis e defesa aérea no local quando suas forças foram atacadas por drones. Zelensky declarou na quinta-feira que a decisão de deixar a ilha muda consideravelmente a situação no Mar Negro. Cerca de 16 milhões de pessoas na Ucrânia devastada pela guerra precisam de ajuda humanitária. A informação é da coordenadora humanitária das Nações Unidas, Osnat Lubrani. E, segundo ela, as necessidades humanitárias estão aumentando e as condições para a entrega de ajuda estão piorando. As pessoas precisam de água, comida, serviços de saúde. 6 milhões de ucranianos foram forçados a fugir de suas casas para outras partes do país desde o início da guerra, embora cerca de 5 milhões tenham retornado. Mas muitos sabem que podem ser forçados a fugir novamente. Cerca de 5,3 milhões de ucranianos fugiram para o exterior. Lubrani explicou ainda que o número de baixas desde que a Rússia invadiu a Ucrânia é provavelmente muito maior que as cifras oficiais. Ela destacou que o número que tem de quase 5 mil civis mortos e mais de 5 mil feridos é apenas uma fração de uma realidade assustadora. E em meio à guerra contra a Rússia, transgêneros enfrentam outras batalhas. A identidade de gênero afeta diretamente quem é e quem não é convocado para o front. Em um contexto em que qualquer homem capacitado pode ir para a guerra, as mulheres transgênero ucranianas sofrem com o medo além dos tiros e explosões. Isso porque os documentos desatualizados ainda as registram como homens e, dessa forma, podem ser chamadas para servir o exército. Por outro lado, homens trans que gostariam de ajudar as Forças Armadas não são selecionados. Esse é o caso de Jan, transexual que se prontificou a servir na guerra, mas acredita que dificilmente vai ser convocado por estar registrado em documentos desatualizados como mulher. My birth certificate, my ID card, they say female. That's why I didn't go to the army. In Ukraine, you go to the army if you're a male, or you can go to the army if you're a female by choice. I didn't sign the contract, so I didn't serve in the army. So right now, during the wartime, I don't think there's a way for me to join it. Apesar das diferenças entre homens e mulheres trans, há um receio em comum, o medo da discriminação. De acordo com os membros da comunidade LGBTQIA+, da Ucrânia, várias mulheres trans foram convocadas e não estão agindo de acordo com as características do gênero que se identificam por medo de sofrerem preconceito. E depois do intervalo, voltamos com mais informações. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Satisfação conduzir os primeiros itens de série no Brasil. Senta bola, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua.
Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O presidente do Chile, Gabriel Boric, receberá nesta segunda-feira a proposta da nova Constituição do país. O texto, que embora inclua direitos sociais reivindicados nas ruas, também acrescentou polêmica em um processo que não conseguiu corrigir a fragmentação social. Na sede do Congresso em Santiago, Boric receberá o texto e será dissolvida a Convenção Constitucional composta por 154 membros, paridade e com assentos indígenas reservados, que iniciou seus trabalhos em 4 de julho de 2021 para elaborar uma nova Carta Magna que substitui a atual, em vigor desde a ditadura de Augusto Pinochet. E o presidente do Chile, o Gabriel Boric, assinou nesta sexta-feira uma reforma tributária que inclui um novo royalty para a atividade de mineração e um imposto sobre a riqueza. A reforma é destinada a financiar o programa do governo para ampliar os direitos sociais. Boric anunciou um pacote de reformas que buscam arrecadar 4,1% do PIB, um dos projetos centrais de seu governo. A reforma tributária faz parte do plano de transformação incluído no programa do presidente para financiar a expansão e melhoria do sistema de saúde e o aumento da pensão básica universal, entre outros. A proposta, que entrará no Congresso em 4 projetos separados, inclui um imposto sobre pessoas com bens superiores a 5 milhões de dólares e um aumento de impostos pessoais que afetará apenas a 3% dos assalariados. Também é estabelecido um novo regime tributário para a mineração em grande escala, com produção superior a 50 mil toneladas de cobre fino. O Chile é o maior produtor mundial de cobre. A proposta estabelece uma majoração das alíquotas efetivas para o valor entre 1% e 4% e outras sobre os rendimentos da mineração, com alíquotas entre 2% e 32% sobre a rentabilidade. Representantes do governo e de povos indígenas do Equador assinaram em Quito um ato de compromisso que pôs fim a 18 dias de protestos contra o governo de Guillermo Lasso. O acordo foi mediado pela Igreja Católica. As manifestações também eram contra o alto custo de vida. O documento, que inclui o fim das mobilizações e o retorno gradual dos manifestantes aos territórios, foi assinado pelo presidente da poderosa Confederação das Nacionalidades Indígenas, Leônidas Issa, e pelo ministro de Governo da Casa Civil, Francisco Jiménez. Lasso assumiu o poder há 13 meses e se salvou de um processo de impeachment em meio à crise política. Os protestos, com bloqueios de estradas e manifestações que levaram a confrontos com a força pública, deixaram 6 mortos, mais de 600 feridos entre agentes e manifestantes e cerca de 150 detidos. A Organização Mundial da Saúde disse que o continente europeu deve registrar altos níveis de Covid durante o verão. Em um mês, os novos casos diários triplicaram após a suspensão de medidas sanitárias e, por isso, a agência pediu uma vigilância minuciosa. Quase todos os países europeus registram um aumento de contágios. Devido à subvariante BA.5 da Omicron, o número de infecções registradas nos 53 países da OMS Europa nesta semana se aproximou de 500 mil diariamente. Segundo dados da organização, no final de maio estava em 150 mil diárias. O número de mortos permanece em um nível baixo, com cerca de 500 a cada 24 horas. Durante parte do inverno, o número de óbitos chegou a 5 mil por dia. A agência mostrou confiança de que os programas de vacinação, que continuam em curso, vão ajudar a evitar consequências mais graves, como as vivenciadas no início da pandemia. O presidente da China, Xi Jinping, exaltou nesta sexta-feira o governo de Pequim sobre Hong Kong. Os comentários vieram durante as celebrações do 25º aniversário da devolução da cidade pela Grã-Bretanha. O líder ainda afirmou que a democracia floresce, apesar da repressão que silenciou a dissidência.
大家痛感香港不能乱，也乱不起，更深感香港发展不能再耽搁，要排除一切干扰，聚精会神谋发展。Na cerimônia que incluiu a posse do novo governo de Hong Kong, Xi enfatizou o controle do Partido Comunista Chinês sobre a cidade, depois da forte repressão contra o movimento pró-democracia local. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson criticou o domínio chinês sobre o território. We simply cannot avoid the fact that for some time now, Beijing has been failing to comply with its obligations. It's a state of affairs that threatens both the rights and freedoms of Hong Kongers and the continued progress and prosperity of their home. Desde que Pequim impôs em 2020 uma lei de segurança nacional, a oposição foi anulada e várias figuras pró-democracia fugiram da cidade, foram afastadas do poder ou detidas. Mas em seu discurso, Xi disse que Pequim sempre agiu pelo bem de Hong Kong. Esta é a primeira vez que ele viaja para fora do território continental chinês desde o início da pandemia de coronavírus e a primeira que visita Hong Kong desde os grandes protestos de 2019. Quatro companhias aéreas chinesas vão comprar 292 aviões da gigante da aviação Airbus por 37 bilhões de dólares. As empresas divulgaram comunicados informando sobre a compra nesta sexta-feira. A China Eastern acordou a compra de 100 aeronaves A320neo, enquanto a China Southern anunciou a compra de 96 aeronaves do mesmo modelo. Já a Air China e sua subsidiária Shenzhen Airlines também confirmaram a compra de 96 aeronaves A320neo, segundo declarações separadas. A Airbus confirmou as vendas, afirmando em um comunicado que as transações mostram a recuperação e o momento próspero que o mercado da aviação na China atravessa. Segundo a companhia, os acordos de venda são frutos de longas discussões que ocorreram durante a difícil pandemia de Covid-19. Os negócios da americana Boeing na China foram afetados nos últimos anos por temores sobre seus aviões 737 MAX. O uso do modelo foi suspenso no país após 2 acidentes em 2019. No ano passado, as autoridades chinesas permitiram que o 737 MAX voltasse ao serviço após vários ajustes de segurança. E a FIFA validou nesta sexta-feira o uso, durante a Copa do Mundo do Catar 2022, da tecnologia conhecida como impedimento semi-automático, testada na Copa Árabe de 2021 e no Mundial de Clubes. A tecnologia permite estabelecer a qualquer momento a posição dos jogadores e da bola. Isso, é claro, facilita a detecção do impedimento, mas sem substituir a avaliação dos árbitros. Segundo a FIFA, durante a Copa do Mundo, 12 câmeras posicionadas sob o teto do estádio vão monitorar até 29 pontos de dados de cada jogador 50 vezes por segundo, além de um sensor dentro da bola que envia um pacote de dados até 500 vezes por segundo para a sala de vídeo, permitindo determinar o momento em que a bola é tocada. Um alerta vai ser enviado aos árbitros de vídeo sempre que um atacante que estava em posição de impedimento receber um passe, e o árbitro de vídeo vai verificar manualmente o momento do passe e a linha de impedimento antes de informar ao árbitro da partida, que terá a decisão final. O clima de Copa do Mundo já começa a animar torcedores de todo o mundo, e no Rio de Janeiro a seleção brasileira de 2002 comemorou os 20 anos de pentacampeonato em uma festa na noite de quinta-feira. Jogadores e integrantes da delegação se reencontraram com o objeto de maior desejo dos amantes do futebol e uma velha conhecida deles, a Taça da Copa do Mundo. Entre os presentes estavam Cafu, Belete, Rivaldo, Dida, Marcos, Denilson, Juninho Paulista, Edilson, Ronaldo, Gilberto Silva, entre outros pentacampeões. Mais um minutinho só de intervalo e já voltamos. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas
e sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Um potencial ciclone tropical está se movendo em direção à Nicarágua e à Costa Rica. Enquanto isso, os cidadãos se preparam para enfrentar as possíveis consequências da tempestade. O fenômeno, com ventos de até 65 km por hora e movimento de 31 km por hora, foi localizado na noite de quinta-feira a cerca de 730 km a leste de Bluefields, na costa da Nicarágua. Na cidade portuária de quase 60 mil habitantes, a população comprou às pressas mantimentos e grandes sacolas plásticas para proteger seus bens. Essa é a preocupação de uno. Não tanto o huracán, sino o medo de começar novamente a vivir, porque realmente se llega aquí es un desastre tenaz, natural, hermano, es un desastre. Es como empezar, nacer, gatear y caminar otra vez. El alimento es candela, fósforo. Tratar de prepararse lo mejor que se pueda, comprando bolsas plásticas para meter las cosas necesarias que hay que proteger. Buscar cómo prepararse lo mejor que se pueda para que no nos agarre desprevenido. O governo mobilizou mais de 1.000 agentes das brigadas de resgate para retirar e resgatar a população em caso de emergência. Na Costa Rica, um alerta vermelho foi lançado na quinta-feira em 13 regiões ao norte do país. Autoridades deslocaram cerca de 2.800 membros da força pública para a área, onde moradores foram retirados e as aulas suspensas. Em novembro de 2020, os furacões Iota e Eta atingiram a América Central com um intervalo de 15 dias entre eles. Somados, deixaram pelo menos 244 mortos devido aos deslizamentos de terra e inundações e afetaram mais de 2,5 milhões de pessoas. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou que um membro de uma facção criminosa foi morto e 4 outros capturados pelo assassinato de 3 policiais. A ação policial é parte de uma guerra que o governo do país está travando contra o crime organizado. Os membros da facção criminosa Bairro Desocho estavam localizados em uma pousada nos arredores de Santana, a segunda cidade mais importante do país, que fica a 60 quilômetros da capital San Salvador. As prisões foram registradas no momento em que dezenas de policiais participavam do funeral de Carlos Maurício Velázquez, um dos 3 agentes assassinados. Após o crime, Bukele prometeu intensificar a guerra contra as quadrilhas. Em resposta a uma escalada de 87 assassinatos cometidos entre 25 e 27 de março, o Congresso aceitou um pedido de Bukele para decretar um regime de emergência que foi estendido pelo menos até o final de julho e permitiu a prisão sem mandado de 43.567 supostos membros de facções criminosas. Organizações como a Anistia Internacional e a ONG Human Rights Watch, além do governo dos Estados Unidos, pediram a Bukele que respeite os direitos humanos. Até antes do ataque do governo, cerca de 16 mil membros das 2 principais facções estavam presos. Mas com as prisões dos últimos 3 meses, 59.567 integrantes foram presos, 85% dos 70 mil integrantes oficialmente considerados existentes no país. A empresa suíça Barry Callebaut, gigante global no segmento de cacau e chocolates, anunciou que especialistas detectaram a presença de salmonela em sua fábrica. A lecitina seria a fonte de contaminação encontrada em um lote fabricado em Wieze, uma unidade localizada a nordeste de Bruxelas. Em um comunicado, a empresa anunciou que todos os produtos de chocolate fabricados em Wieze após 25 de junho foram bloqueados e que as linhas de produção serão desinfetadas antes que a fabricação seja reiniciada, mas ainda não há previsão para a retomada da produção.
A fábrica em Wieze, que a empresa considera ser a maior do gênero em todo o mundo, não produz chocolates destinados à comercialização direta ao consumidor. O grupo Barry Callebaut fornece produtos à base de cacau e chocolate para inúmeras empresas do setor alimentício e, em particular, para grandes marcas do setor de chocolates, como Hershey, Mondelez ou Nestlé. Em abril, a Agência Belga de Segurança Alimentar já havia determinado o fechamento de uma fábrica da Ferrero, outra importante marca do setor de chocolates, devido a um surto de salmonela. A reabertura foi autorizada por um período experimental de 3 meses, durante os quais cada ingrediente será analisado antes da distribuição e venda dos chocolates. Uma cultura em risco. Foi assim que a Unesco classificou nesta sexta-feira a arte de cozinhar o borscht, sopa que é símbolo da Ucrânia. A organização adicionou o prato à lista de patrimônio cultural em perigo. Мене запитали, як для іноземця коротко і чітко, по-моєму, пояснити, що таке борщ. Так я іноземцеві завжди розкажу, що це та страва, яку я одразу їла після маминого молока. Це перша страва. Це страва, яку я їм щодня і яку я готую для своїх дітей і своєї родини щодня. A Ucrânia apresentou em abril o pedido para incluir a cultura da sopa na lista do patrimônio cultural imaterial em perigo. De acordo com Kiev, a invasão do país pela Rússia ameaça a viabilidade da tradição que envolve o prato. O governo ucraniano saudou a decisão de reconhecer esta sopa à base de beterraba, que a Rússia também reivindica como prato nacional. В багатьох магазинах в Туреччині, в Словенії, в Америці можна знайти просто консервований борщ, написано російський суп. Коли в меню ми приїжджаємо в якісь закордонні ресторани, навіть української кухні, ну а-ля української кухні, там написано борщ і переклад російський суп. Це просто жесть. O ministro da Cultura ucraniano, Alexander Tkachenko, comemorou a posição da Unesco. Entusiasmado com a repercussão, Tkachenko declarou que a vitória ucraniana vai vir tanto na disputa pelo borscht quanto na guerra que acontece no país. E a Suíça celebrou nesta sexta-feira o primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo. O matrimônio igualitário foi aprovado em um referendo celebrado há menos de um ano. O país alpino se alinhou assim com a maioria das nações da Europa Ocidental por um caminho aberto pela Holanda em 2001. Aline e Laure foram um dos primeiros casais a dizer o sim diante dos familiares e amigos. C'est une grande joie, c'est vraiment un super moment de pouvoir mettre ça dans les annales, d'avoir cette visibilité. Ouais, c'est vraiment un grand moment de joie pour nous deux. No referendo realizado em setembro, os suíços deram um enfático sim a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Os oponentes, que classificavam a união como uma ameaça para o bem-estar das crianças, amargaram uma dura derrota. O sim recebeu 64,1% dos votos e prevaleceu em todos os locais do país, inclusive nos mais conservadores. A Suíça descriminalizou a homossexualidade em 1942, mas os casais homoafetivos só podiam registrar uma união civil. E esse status não inclui os mesmos direitos do casamento, como a cidadania e a adoção conjunta de crianças. Agora, os direitos são os mesmos para qualquer casal. E ao longo das décadas, Randy Bachman, o guitarrista da banda de rock canadense The Guess Who, procurou por sua guitarra que tinha sido roubada, até que um fã canadense decidiu em 2020 ajudar na busca. A guitarra de Bachman tinha uma marca escura na madeira e William Long, um dos fãs do guitarrista, comparou imagens antigas da guitarra com fotos novas e arquivadas do modelo em sites de lojas de guitarra em todo o mundo, até que encontrou uma no site de uma loja de guitarras de Tóquio com a marca reveladora. Mais pesquisas apontaram Long para um músico japonês chamado Takeshi, que ele viu tocando a guitarra de Bachman em um vídeo do YouTube. Takeshi, que sempre quis uma guitarra Gretsch Vintage, diz que comprou a guitarra em 2014 por cerca de $6.300. Long alertou Bachman sobre a descoberta e os músicos marcaram um encontro em Tóquio para trocar o instrumento original de Bachman
por outro do mesmo modelo, também feito em 1957. Nesta sexta-feira, em um evento realizado no Dia do Canadá, os dois tocaram juntos. Eles tocaram músicas como American Woman, o hit de 1970, mais tarde regravado pelo cantor americano Lenny Kravitz, e Taking Care of Business, da outra banda de Beckman, Beckman Turner Overdrive. Beckman não é a única estrela do rock que teve uma guitarra perdida. No ano passado, Jimmy Page, do Led Zeppelin, também localizou uma que desapareceu em um aeroporto décadas atrás, mas Beckman, que desistiu de encontrar o violão depois de 4 décadas de busca, disse ter sido tocado pelo ato aleatório de bondade de Long. With that guitar, I wrote many million-selling songs. Com aquela guitarra, eu escrevi muitas músicas que venderam milhões, para o The Guess Who e para o Beckman Turner Overdrive. E era como minha guitarra mágica. Então, quando ela de repente se foi, a magia se foi. Então você aprende a viver sem ela. E ela volta. É incrível. It comes back. It's like amazing. E por aqui encerramos esta edição. Daqui a pouco tem mais. Até lá. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.